Fala, queridão! Tudo bem? E a primeira pergunta é, então tá, o que fazer agora com toda essa situação que a gente está vivendo, três crises simultâneas? A pandemia, né, que é a crise sanitária, a crise econômica e a crise política. Qual que seria a dica de ouro para você já entregar aí para a galera que está aí nos assistindo? Olha, de largada, eu quero falar principalmente das minhas atitudes e da minha fala e da minha forma que eu tenho tratado todos esses três problemas, né? O primeiro deles é que desde a primeira semana que foi orientada o isolamento e essa quarentena, eu já comecei as minhas matérias falando para vários veículos muito importantes do país, dizendo o seguinte, né? Salve os empregos, porque com isso você vai salvar a sua empresa. Então eu já começo, obviamente, aquecendo esse papo nosso, dentro dessa filosofia que impera dentro das 14 empresas que a SMZTO investe. São mais de 2.200 franquias em operação em todo o Brasil e na Argentina. E o ano passado a gente faturou 2,4 bilhões de reais, né, nessas franquias. Esse ano nós temos o sonho ainda, Edgar, de faturar 3,2 a 3,5 bilhões, ou seja, com toda essa parada, vamos dizer, obrigatória, né, que todos nós tivemos de 1, 2 ou 3 meses, né, já caminhando aí o segundo mês de paralisia de vários setores, eu tenho ainda uma expectativa de buscar forte ainda essa retomada no segundo semestre, tá? Mas separando as coisas e usando essa filosofia, eu acho que nós todos, né, empreendedores, empresários, colaboradores, precisamos ter muito discernimento nesse momento, né? Primeiro, nós somos um povo muito, eu diria, cumpridor das suas obrigações. Eu vou chamar de povo obediente, vai. O povo obediente é aquele povo que ouve as recomendações dos seus governantes, do seu presidente, que foi eleito democraticamente, do seu governador, que foi eleito democraticamente. E por mais que exista nesse momento uma polarização e até mesmo uma politização da pandemia, nós temos que nos apoiarmos e temos que seguir as leis que são soberanas do nosso país. No entanto, isso não impede, numa democracia, de que nós tenhamos lados que defendem, né, o término imediato do isolamento para salvarmos as empresas e salvarmos os empregos. Queremos evitar 20 milhões ou mais de brasileiros desempregados. E temos que respeitar, do outro lado, também aqueles que se apoiam em fundamentos da ciência, da saúde. Eu acho que aqui o nosso papo não vai ser dizer qual dos dois tem razão, mas é um clamor. Eu já começo esquentando esse papo dizendo o seguinte: não dá para vencer uma guerra, Edgar, de forma polarizada, com dois lados. Eu não vi ninguém vencer uma batalha, uma guerra, um país que seja na história que ele se dividiu para ir lutar. Não existe. Aí vai o time A, o time B. Não existe. Você, para vencer uma guerra, você tem que ser convergente. Todos no mesmo objetivo, traçar uma única estratégia, usar todo o armamento que você tiver, né? Usar os soldados, né? que somos nós brasileiros, para todos juntos irmos para vencer a Covid-19. Então, é simples assim. É como nós fazemos. Como é que eu sou vencedor com as minhas marcas no mundo dos negócios? Tendo união. Eu, o sócio fundador, a diretoria, os consultores, o marketing, tem que todos estarem 100% alinhados para a gente vencer a batalha. Então, de novo, separando, o mundo empresarial está sofrendo demais. O pequeno empreendedor, o ambulante, o pequeno negócio, o pequeno franqueado, o lojista de shopping, se nós não abrirmos imediatamente com planejamento, com protocolos de segurança máximo, né? Com tudo aquilo que for possível, nós teremos realmente um problema muito maior, para não dizer o caos econômico do nosso país, tá bom? Então, dito isso, falta realmente uma união, governo federal, governos estaduais e municipais, para fecharem um plano que eu quero crer que de sexta-feira para cá, eu comecei a entender que depois de tanto clamar, de tanto pedir, não somente eu, mas diversos empresários, esse coro foi, na verdade,
crescendo e foi ficando uma única voz, e parece, queira Deus, que eles estão começando a ceder. Cheguei a usar uma frase nas 2 semanas anteriores, que se Maomé não vai à montanha, que a montanha vá a Maomé. Eu acho que o espírito de humildade tem que imperar nesse momento. Alguém tem que ser humilde o suficiente para ir até o outro interlocutor e dizer: vamos criar um plano único, vamos ajudar o Brasil efetivamente. Daqui a 4 meses, Edgar, a gente volta a discutir política. Daqui 4 meses a gente começa a campanha de novo. Mas por 4 meses vamos fazer uma trégua a favor do Brasil. E vamos, unidos, salvarmos os empregos, salvarmos as empresas e também salvarmos vidas, fazendo os investimentos de forma adequada, de forma sólida, né? Ninguém, em hipótese alguma, podemos abandonar a saúde, né? São as nossas vidas que estão em jogo. Então, tudo isso é importante. Então, a minha fala é união, né? Vamos preservar. Graças a Deus eu não tive ainda, por enquanto, a necessidade de demitir. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar 90 dias. São mais de 30 mil empregos na minha rede, Brasil inteiro. Olha só, é muito sério, são muitas famílias dependendo desses empregos. Parte de março parado, abril parado e maio parado. Ok. Será que a gente aguenta mais um 3º mês aí? A maioria não vai aguentar. Então, acho que agora já passamos daquele ponto ideal. E eu acredito que haverá sim um plano de ação para a gente retomar forte. E aí uma pergunta, Semezar, começar, porque tem muita gente que de fato ficou desempregado, já está, e que ele decidiu empreender. E sempre vem aqui algumas perguntas, como começar um negócio do zero e identificar que esse negócio pode ter escalabilidade, pode se tornar um negócio milionário. Como que eu identifico isso? Você que já criou inúmeras empresas aí, Sim. E todas elas de sucesso. Olha só, Edgar, a primeira coisa que passa quando você pensa em criar algo, você precisa primeiro entender e processar muito se esse negócio, produto ou serviço, se ele resolve uma dor importante da população. Eu vou fazer algumas analogias para você aqui, para que os nossos web espectadores aí entendam o que vem a ser resolver uma grande dor. Quando eu fundei a Microlins lá em 91, ela veio com um propósito de qualificar, de formar jovens, preparar jovens que não podiam fazer faculdade, aprendendo uma profissão, barman, garçom, vendedor, contador, não importa, profissões que geram empregabilidade rápida, tá? Esses jovens foram mais de 5 milhões de jovens formados e encaminhados para o mercado de trabalho. O que vale dizer o seguinte, que o propósito da Microlins foi gigante, foi de transformar a vida das pessoas definitivamente. Quando eu criei o Instituto Embeleze, junto com a indústria Embeleze, isso em 2003, eu tinha um propósito, o mesmo propósito de transformação dos jovens, agora era para formar as donas de casa. Transformar as donas de casa que não tinham renda e elas aprenderam a ser cabeleireira, manicure e pedicure. Nós enchemos o mercado dessas profissionais. Nós pulverizamos o mercado. E sabe o que foi? Transformamos a vida dessas mulheres. Nós levamos renda para a família, melhor educação, melhor alimentação, melhor saúde, tudo isso através do aumento de renda dentro de casa. E foram milhões de donas de casa, Dona Maria, que ou foram montar o seu pequeno salão na periferia, ou foram trabalhar em algum salão do bairro, da cidade, do município dela. Então, vejam bem, o que é você resolver uma dor importante? É você, como a Odonto Company, nós fechamos esse ano, se Deus quiser, com mais de 1.000 clínicas entre Odonto Company e Oralsim. São as 2 marcas que nós investimos. Nós estamos transformando, Edgar, milhares de sorrisos, pessoas que para falar tinham que falar assim, dessa forma, ou ela não sorria, você não via essas pessoas sorrindo, sempre fechadas, né? Com medo de sorrir. E nós estamos transformando, democratizamos o sorriso. Hoje a Odonto Company é a 4ª maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Tá? Fizemos isso em 10 anos, saímos
vamos dizer, como lanterninha, como último, e nos tornamos a número 1 do Brasil. Somos a 4ª maior do mundo e queremos ser a maior do mundo nos próximos 2, 3 anos. Então, fundamentalmente, ter um negócio que agrega, transforma e resolve uma dor importante das pessoas, seja no campo da saúde, da alimentação, seja no campo tecnológico, seja o que for, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, esse negócio, esse produto, serviço, ou essa marca que você hipoteticamente acabou de criar, ela precisa cair na graça do consumidor. E para isso você precisa fazer um piloto, você precisa testar no seu bairro, na sua cidade, você precisa implementar ali todas as técnicas de marketing, de relacionamento, mídia digital, para você poder conquistar os primeiros clientes e provar que esse negócio realmente agrega e ele fez a diferença na vida dessas pessoas. Por último, esse negócio precisa ter preço alinhado com o mercado e ele precisa ter margem. O dono da loja precisa ganhar dinheiro, o fornecedor que fornece o produto ou serviço, se for o caso, precisa ganhar dinheiro. Ou seja, você precisa retroalimentar toda a cadeia, né? E o consumidor, principalmente, precisa entender que o preço que ele paga por aquele produto ou serviço é exatamente o que vale, tem valor naquilo que ele está pagando. Então, eu diria que não é muito difícil você criar algo. Mas eu tenho uma tese, Edgar, que eu queria passar para os web espectadores hoje, que é muito mais barato, e não estou tirando ninguém o direito de inventar e de criar negócio, não. Só estou querendo dizer que é muito mais fácil você empreender comprando uma franquia, que você elimina 50% do seu risco, porque alguém já testou o negócio, já criou a marca, já gerou desejo. Ou seja, você está comprando, vamos falar aqui, por exemplo, de algumas marcas desejadas do mercado. Oakberry. É melhor você ficar 1 ano tentando aprender como fazer uma receita do melhor açaí do mundo, ou é melhor você comprar uma franquia da Oakberry que já está testada há mais de 3 anos, tem 200 quiosques pelo Brasil e pelo mundo com muito sucesso? O que é melhor? Você vai botar, hipoteticamente, R$160 mil, pouco mais, pouco menos, e você monta um quiosque e você tem garantido 20% de margem. A franqueadora, dono da franquia, que somos nós, vamos ajudá-lo a encontrar o ponto comercial, ajudar a recrutar as pessoas para trabalhar, treinar. Vamos ensinar os profissionais a prepararem todo o nosso menu, o nosso cardápio ali para oferecer aos clientes. Nós vamos dar toda a ajuda para ele localizar o ponto, qual é o melhor shopping, qual é o melhor andar do shopping. Por quê? Porque tem muito know-how por trás. Então, a minha recomendação é que antes de você arriscar o seu dinheiro, o seu capital, tentando criar um negócio novo, se você puder comprar uma franquia, você está eliminando muito mais que 50% de risco. E por que eu falo 50%? Porque os 50% que resta depende de você, franqueado. É você que vai estar lá com o bico no balcão, gerenciando pessoas, soltando suas campanhas de relacionamento pelo WhatsApp, usando o Google AdWords para poder se conectar com as pessoas no entorno do shopping, visitar os lojistas de shopping, fazer promoção, deixar cupom de voucher com os lojistas. Ou seja, 50% é seu, franqueado, 50% é nosso quando criamos e validamos um negócio de sucesso como esse, tá? Eu poderia citar 10, 15, 20 negócios que são fantásticos, né? Que tem sucesso garantido no mundo do franchising hoje. Você, como agora um dos integrantes aí do Shark Tank, eu já fiz uma live aqui com o Carlos Wizard, já fiz com o João Apolinário, tem marcado aqui também para fazer aí com outros players aí, principalmente a Cris Arcanjo. Como que você avalia, primeiro, 2 situações? Se a pessoa ela tem o perfil do sócio que você procura, do cara que você procura, e se o negócio ele tem o perfil dentro. Hoje, o que você avalia? Eu fiz uma entrevista até com alguns outros grandes investidores, né, que eu tenho também amizade, o Janguier Diniz, o próprio Fernando Seabra, e eles avaliam que se, por exemplo, tem um negócio bom, mas na mão de uma pessoa ruim, a chance desse negócio em a ruína é muito grande. Ao contrário, se tiver um negócio não tão bom, mas na mão de uma pessoa
que tem aquela vontade, é empreendedor, ele vai fazer o impossível para dar certo, a chance de dar certo é muito maior. Procede, não procede? Como que você avalia? Sim, eu acho que tem um pouco de tudo isso, mas eu tenho uma forma de clarificar isso, tá bom? Primeira coisa, que negócio eu devo investir? Pô, você deve investir, a primeira coisa, naquilo que você é apaixonado, naquilo que mexe com você já há algum tempo, aquilo que te move. É como se você entrasse numa loja que vende colchões, hipoteticamente, e você falasse, caramba, meu, eu me vejo aqui nesse ambiente, isso me arrepia quando eu entro aqui, eu gosto dessa atividade que leva conforto para a pessoa, onde ela fica boa parte do dia dela. Cara, eu acho que se eu tivesse uma loja dessa, eu ia arrebentar de vender, porque eu adoro esse tipo, fazer as combinações da fronha com o lençol, com o travesseiro, ou seja, quando eu tenho esse encantamento pela atividade, que poderia ser qualquer outra coisa que eu falasse agora, isso você já sai lá na frente, porque você vai ter todo dia tesão, você vai ter prazer de acordar de manhã e falar, estou indo para o ambiente que eu adoro. Do contrário, se você entrar num negócio só porque ele é lucrativo e você não gosta daquele negócio, pode ser um tédio para a sua vida cuidar daquilo. Então, primeira coisa, tá? Ser apaixonado por aquela atividade. Número 2, ter o investimento total para montar esse negócio. Não adianta, eu só tenho 1/3. Tá bom, se tiver a metade do investimento, a outra metade a gente até financia via bancos, a gente tem uma série, hoje os juros estão muito bons, né? O que não dava para falar há 2, 3 anos atrás, hoje está legal. Dá para você alavancar um pedaço da montagem do seu negócio. 3, você tem que falar com franqueados. Você tem que ir para dentro de uma loja que já existe há 1 ano, 2, 3, olhar para o olho do franqueado e falar assim, amigão, se você fosse comprar essa franquia hoje, você compraria de novo? Por quê? Porque é quem está dentro do negócio que tem que dizer para você, não basta eu dizer que esse negócio é bom, você tem que ir lá falar com o franqueado. Aí você vive um dia, cara, você deixa eu ficar aqui hoje o dia inteiro, quero sentir você tocando esse negócio, ver o que você faz, qual é a rotina, né? O que você chega aqui, como é que você planeja o seu dia, como é que você distribui as tarefas da sua franquia. Olha, aqui estão os manuais, aqui todo dia você tem que fazer a checagem do que você vendeu no dia anterior, se você não bateu a meta, você vai ter que vender hoje porque você não vendeu ontem, e para isso tem que disparar a página tal do manual, página tal do manual, página tal, e você vai melhorar o resultado seu hoje. Então tem toda uma padronização. Franquia pressupõe-se réplica perfeita, réplica de processos, réplica de marca, de sabor. Eu tenho que ser padronizado para que eu possa ser uma franquia, né? E acima de tudo, que esse negócio, então, olha só revisando, hein? A gente falou do primeiro item, paixão por aquilo, capital necessário para montar o negócio, visitar franqueados para que você tenha efetivamente a experiência de como será a sua vida amanhã, né? E por último, e não menos importante, é muito importante que você visite pelo menos 5 a 10 franqueados, além desse papo por telefone. Seria muito bacana, como eu disse, você ir lá e fazer uma imersão e vivenciar aquela operação. E quando você faz essa imersão, você se sente lá dentro, você fala, caramba, alguém aqui já ouviu falar, pô, mas o McDonald's para inaugurar, para você ser um franqueado, você tem que ir lá fritar batatinha lá, para você saber o que você vai ter que gerenciar no dia a dia. É isso mesmo. Quando nós vendemos uma franquia de alimentação, L'Entrecôte de Paris, seja Joy Juice ou Guaco, esses franqueados vêm para a nossa unidade piloto e eles fazem uma imersão. Eles vivem ali intensamente como é operar esse negócio, para que ele possa realmente chegar lá no ponto, na loja dele, e aplicar exatamente todos os conceitos que ele aprendeu. Então, basicamente, são esses 3 ou 4 itens que eu considero primordiais na hora de escolher. Claro que escolher uma marca desejada, que já está formatada, testada, né? Puxa, eu vou ser o primeiro franqueado dessa rede. Tem um risco importante, você vai ser um cobaia, né? Primeiro franqueado? Não, eu sou o primeiro franqueado, mas já tem 10 próprias testadas. Opa, legal. Tá bom, tem know-how aí. Então são detalhezinhos muito pequenos, mas que na hora de escolher o negócio,
é muito importante que o franqueado saiba desses detalhes, né? Não basta chegar lá e, eu vou comprar porque a Espaço Laser é o melhor negócio que tem no Brasil hoje. Eu vou comprar uma. Não, você tem que ir lá visitar, tem que conversar com o franqueado, tem que saber como que vai ser a operação desse negócio, qual é o capital necessário, eu tenho capital. A questão do perfil, Edgar, que eu acho que é um ponto que pega bastante, poxa, mas como é que eu sei que eu tenho perfil? Para isso você tem treinamento, você tem manuais e você tem suporte. Quando você compra uma franquia, você compra tudo isso, manualização, treinamentos e você compra suporte, tá? Então, eu não sou muito bom financeiro. Ok, vamos detectar rapidamente que você não é um bom controller e nós vamos te recomendar que você contrate um gerente financeiro para te ajudar. Então, aliás, são poucas as pessoas que nascem com habilidades multidisciplinares, sabe? Nem todos. Às vezes eu sou um tremendo vendedor, mas poderia não ser um bom gestor. O outro é um tremendo gestor financeiro, mas não sabe vender. Então nós temos que contratar essas posições que nós não somos tão bons e montar o time. E o time tem que ser completo, o time tem que ser parrudo, né? Para realmente conseguir bater as metas e ter sucesso. Semezato, você foi um vendedor de coxinha, saiu de lá de baixo, da humildade, da simplicidade. E qual que foi as principais características que você teve na sua construção? Porque hoje você, enfim, é um cara aí que a gente está falando de bilhões, né? Mas como falar para o cara que está lá, está começando e tem um sonho de também multiplicar milhões e, quiçá, chegar a ser um bilionário também? Eu vou passar algumas regrinhas aqui, muito rápido, e depois quem tiver tempo e, obviamente, quiser ocupar um pouquinho mais do seu tempo, entra lá no YouTube e procura o Day One da Endeavor, Day One José Carlos Semenzato. Tem meia hora lá que eu conto detalhadamente toda essa minha história, tá? Riquíssima de detalhes. Então tem uma palestra muito legal lá, que foi uma apresentação que eu fiz para 1.200 jovens universitários, e foi o meu Day One com a Endeavor, né? Que é uma entidade que incentiva o empreendedorismo no Brasil. Mas eu vou fazer aqui em 3 minutos um resumão dessa trajetória, que é o seguinte: com 12, 13 anos, eu descobri que eu fui o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. Olha que interessante, Edgar. E como que eu comprovei, né, que eu fui o melhor vendedor? Não foi só pela quantidade. Às vezes eu voltava 2 vezes para encher o meu cesto de coxinhas que a minha mãe fazia. Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa, e eu vendia coxinhas. Com 12, 13 anos, morava na periferia, né, numa comunidade lá na cidade de Lins, em 2 cômodos, um barraco com chão batido, né, uma vida realmente muito, muito, muito simples, muito humilde. Mas o sonho já estava grande. E sabe como que eu me tornei o maior vendedor de coxinha de Lins? Minha mãe comprou um Fusquinha 1962 com os lucros das coxinhas que eu vendia. Naquele momento, eu estudava de manhã e ia vender coxinha à tarde. Eu criei uma clientela, criei uma linha de entrega, eu fidelizei clientes, né? E eu tinha ali, claro, eu peguei essa minha clientela nas obras, marcenarias, construções, e eu pegava entre 2h30, 3 horas às 5 da tarde, eu pegava esse pessoal que trabalha na mão de obra pesada com uma fome incrível. E eu chegava com as coxinhas que a minha mãe fazia, eram umas coxinhas bem bacana, grandes, sabe? Que matava a fome mesmo da galera, né? E com muito sabor, enfim, um salgado diferenciado. Cara, eu criei uma clientela que eu chegava assim, da esquina, o pessoal já parava a obra todinha e fazia aquela volta de 20, 30 pedreiro, servente, eletricista, encanador, carpinteiro das obras, juntavam, assim, em meia hora, eu esvaziava meu cesto com 200, 300 salgados e volta correndo para casa, enchia mais 300 e voltava. Às vezes eu dava 3 voltas na parte da tarde, tinha dia que estava assim, muito abençoado. Minha mãe comprou lá o Fusquinha 1962. Eu comecei a entender aquilo ainda de uma forma inexplicável. Um garoto de 12, 13 anos, pô, eu tava doido para chegar às 5 horas da tarde para fazer a pelada lá no campinho, aquele campinho de terra vizinho de casa ali, onde reunia a galera 5, 5h30, a molecada do bairro para jogar bola. Pô, eu tava doido para fazer aquilo, mas o meu subconsciente estava processando tudo isso e me preparando, porque toda essa formação
ela iria servir para algo lá na frente, tá? Com 15 anos de idade, já fazendo o segundo grau, começando o primeiro ano do ensino médio, que eu fiz técnico em processamento de dados e aprendi a programar computadores. Junto com o técnico, eu fiz um curso de final de semana de programação aos sábados. Aí você vai falar, pô, mas quem te mandou fazer isso, cara? Intuição, preocupado com o futuro, tentando descobrir como é que eu ia ser diferente no futuro. Eu estava atrás, eu estava cavando. Meus pais não tinham educação suficiente para me mostrar esse caminho. Eles apenas me apoiavam, né? Me deram uma boa educação, né? Que isso foi, no futuro também, vai fazer toda a diferença, tá? Bom, aí nessa copiadora, eu me torno copiador de xerox, meu primeiro emprego, carteira assinada, meio salário mínimo registrado na carteira de trabalho. Copiador de xerox. Cara, sabe qual era a minha missão naquela copiadora? Isso não está na parede? Você não fez um quadro, bebê? Não, vai sair no livro agora breve. Edgar, eu tentava fazer a cópia ficar melhor que o original, cara. Sabe o que é isso? Você bota lá o RG e aí tem que sair a cópia melhor do que está o original. Isso eu conquistei a clientela. Os clientes do balcão chegavam no balcão, tinha 10, 15 copiador. O Semenzato, todo mundo queria que o Semenzato atendesse. Ou seja, cordialidade, empatia, qualidade de serviço, educação, um monte de atributos, cara. Eu queria encantar os clientes, eu não queria apenas vender um xerox. Olha como isso, né? Então, ó, o grande vendedor de coxinha, o grande copiador de xerox, em 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, eu já era gerente da copiadora com 15 para 16 anos de idade, cara. Tinha funcionário de 22 anos, 25 anos, e eu gerenciando essa galera toda com 16, não tinha ideia. Só que eu era o primeiro a chegar, era o último a sair, fazia 15 minutos no almoço. Cara, eu cuidava daquela copiadora como se eu fosse o dono. Maluco isso. Bom, vocês têm que tirar e extrair os insights do que eu estou falando, hein? Porque às vezes aí você está falando de intraempreendedorismo, cabeça de empreendedorismo. Mas sabe, olha isso. Mas, Edgar, as pessoas às vezes ficam se perguntando, porra, como é que eu tenho que construir uma carreira de sucesso? Cara, a carreira de sucesso começa no que você está fazendo agora, meu amigo. Desde lá de ontem. Todo dia você tem que estar se capacitando. E outra coisa, tira essa mentalidade de empregado. Não quer dizer que ser empregado é errado, não. Eu estava empregado naquele momento, mas eu tinha cabeça e mentalidade de dono. Eu tinha atitude de dono. Bom, Edgar, eu termino com 17 anos o curso técnico em processamento de dados. É como terminar o 3º colegial. Terminar o ensino médio agora. 17 anos. Sabe o que acontece com 17 anos comigo? Eu sou convidado pelo colégio técnico para ser professor de programação de computadores. Agora, pensa o seguinte. Eu não fiz licenciatura de pedagogia, eu não poderia ser professor. E aí, autorização da Secretaria de Estado de Educação para que o Semenzato pudesse ser professor 2º grau. Tá lá na minha carteira de trabalho, cara. 17 anos professor 2º grau. E aí, cara, isso aí começou, então, a capacitar. Bom, aí eu fico 5, 6 anos dentro desse colégio, dando aulas para 200, 300 alunos, das 7 às 11 da noite. Eu começava às 6h30 da manhã, parava às 6h30 da tarde, do programando, desenvolvendo sistemas, né, nas empresas, ia para o colégio de segunda a sexta lecionar. E sabe o que eu fazia sábado e domingo? Eu ia dar aula particular. Tinha um computadorzinho lá na padaria do meu sogro, e eu ia lá em Lins, isso. Eu ia no sábado e domingo, eu ficava na padaria, lá no fundo da padaria, no escritório, dando aulas particulares para os alunos que tinham dúvida. Ou seja, eu trabalhei de domingo a domingo, praticamente aí 7, 8, 9 anos. E sabe o que eu aprendi durante todos esses anos? Eu me formei, eu fiz um maior MBA, que é a escola da vida. Quando eu fui desenvolver software de folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, livro fiscal, controle de gado, controle de construção civil. Quando eu fui desenvolver tudo isso, eu me capacitei e passei a entender mais do que os donos, na maioria dos casos, do negócio deles. Isso eu criei um fluxo lógico de como funciona uma empresa por dentro. Olha que loucura. E a partir daí, então, me vem um insight. Em 91, me casei em 90. Olha que interessante, ó. Me casei com 21 anos. Eu me casei morando numa casa própria, construída por mim, pela minha esposa, no melhor bairro da cidade, e com carro zero na garagem com 21 anos de idade. Então, assim,
tudo foi muito precoce, tudo foi muito planejado, tudo foi muito construído com base em fazer o melhor do momento. Eu estou aqui nesse momento, eu poderia estar aqui cansado, porque eu comecei hoje 8h15 da manhã, eu já estava na ativa, corri em São Paulo para fazer uma gravação, né, de um podcast que vai ser anunciado brevemente, vai ser muito legal. Fui para São Paulo à tarde, vários calls participando, né, pela videoconferência. Cara, voltei aqui para a Fazenda Boa Vista, onde eu estou aqui no interior de São Paulo, a 100 km de São Paulo, e eu estou aqui com essa energia, porque o melhor momento é esse agora. Eu tenho que fazer o melhor de mim. Eu estou aqui falando com 345 empreendedores do Brasil, ávidos, eles estão entregando o tempo deles, eu tenho que devolver no mesmo nível. Eu tenho que estar aqui mostrando o meu propósito de vida, que é ajudar, incentivar, apoiar o empreendedorismo brasileiro. Contando o quê? Contando uma história de um garoto lá da periferia de Lins que tinha tudo para dar errado, que se ele não acreditasse na sua força, no seu potencial, ele não estaria aqui hoje. Ele não estaria gerando 30 mil empregos, não estaria transformando sorrisos, transformando vidas, encaminhando gente para o mercado de trabalho, levando experiência, né? Fazendo depilação a laser através da Espaço Laser em mais de 540 clínicas de depilação a laser no Brasil, a maior rede de depilação a laser do mundo. Ou seja, essa é a receita de sucesso. É você se entregar totalmente para fazer o melhor de você durante aquele momento que você está presente. É agora. O que eu fiz? Eu tenho certeza que tudo que eu fiz hoje, desde cedo, foi o melhor. E sabe o que vai acontecer? O que eu vou fazer amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque eu vou me entregar tanto quanto estou me entregando agora. Eu não estou pensando em absolutamente nada que esteja fora de contexto nesse momento. O que interessa agora é o papo que nós estamos fazendo aqui, levando uma mensagem para os nossos seguidores. Não adianta eu pensar no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer daqui 9h30 da noite, o que eu vou fazer a semana que vem. Não, eu tenho que viver intensamente o momento. E quando eu queria fazer aquela cópia melhor do que a original, é porque eu estava me entregando naquele momento e usando os recursos da máquina de Xerox para fazer com que ela ficasse melhor. O que eu estou tentando fazer aqui agora é que esse papo seja melhor do que o papo de ontem, do que o de antes de ontem. E certamente tem uma sementinha que nós estamos colocando no coraçãozinho das pessoas. Nós estamos movendo aquele jovem que estava meio desanimado. Eu não acredito no Brasil. Eu não sou capaz. Eu não posso. E o que é mais importante? Em 91, eu tomo uma decisão, Edgar, que aí agora é um recado forte, hein? Em 91, eu tinha o melhor salário que Lins podia ter para um executivo, programador, analista de sistemas. Eu tinha salário de professor, eu tinha estabilidade. Eu poderia falar, cara, eu já moro na minha casa própria, tá tudo muito bom, carrinho novo na garagem, o melhor salário da cidade. O meu olhar estava muito longe. Eu falei, gente, através do que eu aprendi dentro dessas empresas, montando sistemas e usando a informática, eu vou transformar a vida de milhões de jovens agora. Eu vou criar a maior rede de escola de informática desse país. E fundei em 91 a Microlins, que é Microcomputadores de Lins, minha cidade. Nasci em Cafelândia, fui criado em Lins. Bom, ali começa uma história, 91. 92, 93, eu chego a 17 escolas próprias. Sabe como? Tudo com financiamento bancário. Leasing em dólar. Bom, 94 vem o Plano Real. Sabe o que acontece? Dólar dispara. Como se fosse eu tivesse feito os financiamentos a 3 o dólar, e agora o dólar 5,70. O que era 10 mil de prestação virou quase 20. Dobrou os custos. Mensalidade, então o dólar aqui, as prestações, ó. A mensalidade dos alunos deflacionou, caiu. Então eu tinha um desencontro entre despesa e receita. 6 meses eu estava quebrado, falido. Bom, o que eu vou fazer agora? 24, 25 anos de idade, falido. Olhei para aquilo e falei, gente, Deus vai me apontar uma saída. Eu falei, eu tenho que encontrar uma saída. Um dos clientes, os melhores clientes que eu tinha lá na copiadora, de anos atrás, eu encontro com ele lá na cidade de Lins. Falo, rapaz, eu estou com um problema seríssimo.
tudo ia muito bem, minhas escolas têm 1000 alunos cada uma, faturando, e aí o Plano Real acabou com a minha vida, acabou com o meu negócio. Não que o Plano Real foi ruim, ele foi bom para o país, mas quem estava alavancado em dólar quebrou naquele momento. Transportadoras, um monte de segmento, de logística, foi um desastre naquele momento. Bom, como é que eu saio dessa sinuca aqui? Como é que eu saio dessa situação? O franchise surge na minha vida. Esse consultor, que era o meu cliente do balcão da copiadora, falou assim: Valmir da Rocha Melo, você tem franquia, rapaz, transforma suas 17 próprias em franquias. Eu falei, mas o que é franquia? Nunca tinha ouvido falar de franquia na minha vida. Então, um boco lá de Lins, pô, um garoto só trabalhava e dentro ali, meu mundo era Lins. Eu nem imaginava que era franquia, de onde veio, o que era. Só faltei falar, que bicho que é esse? Morde? Ele falou, franquia, nós vamos fazer um contrato e nós vamos conceder todo esse know-how, vamos licenciar a sua marca para um franqueado. Ele assume a operação das franquias, eles colocam computadores novos, você pega os computadores e devolve para o banco, e a partir daí você recomeça, você vai crescer o franchise. Eu levei acho que uns 2, 3 dias para entender aquilo, né? Mas no final caiu a ficha. Aí comecei a desenhar no papel, falei, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu vou fazer 500 franquias pelo Brasil disso aqui. Isso é maravilhoso. E aí foram 50, foram 80, foram 100. Um belo dia, era 2001. E ele não se tornou seu sócio, ele só deu a ideia. Só deu a ideia. Ele foi meio que um mentor, né? Desde a copiadora ali, a gente conversava muito, dava insights e tal. Vai ter um dia, no meu livro eu vou contar a história um pouquinho mais detalhada, porque tem algumas variáveis no meio disso, que são algumas pessoas que tiveram muitas oportunidades de colar no Semenzato, mas por algum motivo não colou, não acreditou muito, entendeu? E foram ficando pelo caminho. Então no livro eu vou contar melhor isso. Se Deus quiser, esse ano ainda sai. E aí, 2001, eu olho para a televisão e inauguro aquele programa do Netinho de Paula na TV Record. Chamava Dia de Princesa, nos domingos. E a Microlin já tinha umas 100 franquias, tá? Ali pelo interior de São Paulo. Então eu falei, cara, essa é a hora, eu quero levar a Microlins para o Brasil inteiro. Aí fui e patrocinei o programa dele. Então eu colocava a princesa para voar de helicóptero, eu doava casa, doei umas 20, 30 casas no programa do Netinho, para pessoas carentes, né? Eu doava curso de computação, então eu ia ao vivo nos programas de auditório fazer a propaganda da minha empresa com uma pastinha debaixo do braço escrita Microlins aqui, né? E um dia eu estava fazendo uma propaganda dessa no programa do Gugu, que era o Domingo Legal, e eu levei uma chave de PVC amarela desse tamanho, escrita Microlins na chave, e entreguei de surpresa para uma ganhadora, uma princesa, uma dona de casa, muito humilde, né? E quando eu entreguei a chave para ela, ela desmaiou no palco do Gugu ao vivo. 37 pontos de Ibope naquele dia. O que eu quero dizer para vocês com isso? No momento que eu fui para a televisão, eu tive que ir para tudo ou nada. Eu tive que apostar todo o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha de novo em 2001. E eu de novo coloquei à prova toda a minha ousadia para empreender. Quero tudo ou nada. E eu assinei uma fatura na televisão, que eu fiquei 30 dias, meu sócio foi contra. Tem uma história linda que vai sair também no livro aí. E aí, cara, no final, 45 dias depois, Edgar, eu tinha dinheiro no caixa para pagar, assim, aquela fatura umas 3, 4 vezes de tanta franquia que eu vendi o dia que eu fui para televisão. Bom, a partir daí eu aprendi a gerar desejos de marca. Então o Odonto Company está na TV todo final de semana, Espaço Laser voando, né? Trouxe a Xuxa como sócia na Espaço Laser, Oakberry, né? Fazendo um trabalho fantástico no mercado brasileiro, já no mundo inteiro. Estamos, acho que, em mais 5 países fora o Brasil. E assim, Instituto Embeleze, fazendo transformação das princesas. Então, através desse marketing, né, de fazer transformação, de mostrar o verdadeiro resultado dos produtos e serviços que a gente entrega, nós conquistamos o Brasil com essas marcas vencedoras. Né? Hoje são 14 investidas, como eu já falei no começo aqui, são mais de 30 mil colaboradores no grupo, e a gente quer faturar, se Deus quiser, esse ano ainda, mais de 3 bilhões de faturamento. Não tem Covid que vai nos atrapalhar, não. Se Deus quiser, nós vamos bater a meta. Tá? Então, essa é uma fase, a gente está parado nesse momento em 2010, tá? Eu não sei quanto tempo, temos mais uns 15 minutos. Depois eu tenho como falar um pouquinho de como foram esses últimos 10 anos, tá, Edgar? Só uma pausa aí, e se tiver mais alguma pergunta para a gente encaixar aí, vamos lá.
Eu quero fazer pelo menos uma pergunta aqui da galera, Semizato, só aqui para a gente entregar aqui, ó. Vamos pegar uma aqui que já tem aqui, ó. Logística papo reto. Qual a importância da logística para o sucesso do empreendedorismo? Olha, a primeira coisa, a logística hoje move não só hoje, né? A logística sempre moveu o mundo, né? E eu acho que o Brasil passa por uma transformação. Eu acho que todos os nossos web espectadores aí conhecem, claro, a Amazon, né? E ela foi realmente transformacional. Quem conhece a Amazon nos Estados Unidos, principalmente, sabe que o povo americano, ele só compra através da Amazon, ou seja, e aqui no Brasil tem outras, né, lojas também, marketplace, que estão solidificando. O Magalu é uma delas. Nessa quarentena aqui já fiz uma série de compras pelo portal Magalu, como outras. Nós temos aí vários portais que hoje vendem de tudo, né? E o que é mais importante, com credibilidade, te dá 3, 4 opções de preço, né? E o que está por trás de tudo isso? Uma logística. Se você não tiver uma logística, e claro que nós estamos ainda atrasados nisso, porque nós não temos ainda um correio, vamos falar um Sedex que seja extremamente confiável. Temos também os problemas de localização na periferia do Brasil. Quando a gente fala das comunidades, a gente tem muita dificuldade de você localizar os endereços. Então tem um risco ainda grande, dependendo do endereço que você está, de você fazer uma compra, por exemplo, de um iPhone ou de um computador, e você extraviar essa mercadoria, né? Você não chegar no destino. Então eu acho que o Brasil ainda precisará de mais, eu vou chamar de 5 anos pelo menos, que é um tempo que eu considero de amadurecimento, de melhoria, de infraestrutura, onde a gente possa realmente ter uma malha não só viária, né, mas também aeroportuária, que você possa ter o aéreo funcionando muito bem, para que o custo do frete, o custo da logística fique mais barato. Não podemos deixar de dizer aqui que a logística sofre muito também com desvios de mercadorias, né? Grandes carregamentos de mercadorias de valor, desvios. Então, a gente ainda sofre um pouquinho. Sabe onde pesa isso? Isso encarece o preço. Por quê? O lojista e a própria empresa de logística, ele é obrigado a aumentar o preço para poder cobrir esse risco. Então, no momento que nós culturalmente melhorarmos esses aspectos, né, seja no desvio de carga, seja na perda, né, seja no desvio na entrega de mercadorias, seja por qualquer motivo, isso vai baratear, as margens vão diminuir, porque é muito interessante você entrar num site, fazer uma compra e receber na sua casa, né? Quer dizer, é uma tendência muito forte. Então eu acredito que esse setor vai crescer muito. Show de bola. Você falou da Amazon. A Amazon aumentou o faturamento em 27 bilhões com essa pandemia. Olha isso. Bom, todos nós estamos vivendo isso. Eu tenho pedido tudo aqui e tudo chega assim de uma forma muito, muito boa. Ô, Edgar, em 2010 eu recebo uma proposta de venda da minha empresa. Estou contando rapidamente essa história porque eu estou falando a primeira vez com os seus web espectadores aqui. Os meus talvez já até conheçam um pouquinho mais essa história, mas eu sempre tenho uma nuance nova que eu coloco. Em 2010 eu tenho uma proposta irrecusável de vender a minha primeira empresa, que foi a Microlins. E um valor que me dava 18 anos, 17, 18 anos de lucro pela frente. E trazia valor presente na minha mão hoje. Bom, trazer 18 anos de lucro para agora no bolso, está vendido, está aceito. Bom, o que eu vou fazer agora da vida? Foi quando eu fundei em 2010 para 2011 a SMZTO Holding, multissetorial, e hoje eu invisto em 14 empresas, onde eu somente invisto em negócios testados via SMZTO, tá? Agora, o Sebenzato, na física e através do Shark Tank Brasil, eu analiso negócios, sim, ideias, negócios embrionários, né? Claro que aí tem um filtro muito maior e eu tenho um time que faz essa avaliação. Então, nesse momento, eu queria dizer para os seus seguidores aí, você tem uma ideia, você quer ver o seu projeto ir para frente? Entra lá no meu Instagram, @jcsebenzato, manda resumo. Tem uma ideia, já tem um negócio, ele é pequeno, 3, 4 linhas, não escreva mais do que isso, porque eu não dou conta de ler. Eu respondo todas as perguntas, eu respondo todas as mensagens que me mandam, tá? Até 1 hora atrás estava zerado, não estava devendo resposta para ninguém. Então assim eu atuo na minha mídia social.
é online, diariamente eu estou em dia com as respostas, tá? Agora, mande resumido. Quando eu gosto da ideia, ou quando numa leitura rápida, eu já coloco já o endereço do meu time e essa ideia já começa a ser processada e avaliada lá na minha road na área de Venture Capital, tá? Quando o negócio é estruturado, já tem 50 lojas, tem 30, aí vai para o meu time mais sênior, que é a SMZTO, onde eu tenho um fundo que está aberto, na verdade fechado o fundo, mas que tem recursos para a gente investir em pelo menos mais 7, 8 negócios, que é o que a gente está olhando para investir ao longo desse ano e do próximo ano, tá? Então a gente realmente tem recurso alocado para isso. Cheques de 5 a 8 milhões cada negócio é o que a gente investe. Então precisa ser negócio realmente bem maduros, testados, né? Isso via SMZTO. Via Venture Capital, de capital de risco, via Shark Tank Brasil, aí é um projeto que eu avalio na física, porque aí é o meu propósito de incentivar o empreendedorismo, de fazer com que a gente cresça, né, o número de empreendedores, o número de negócios no país, e esse é um papel que eu não vou parar nunca de desempenhar, né? Show de bola. Nós temos mais 10 minutos, eu queria que você deixasse, então, qual que seria a sua dica final aí, para quem de fato tem um sonho grande igual você teve lá atrás, que tá pequenininho, mas que tem todas as chances, e mais uma vez, em tempos de guerras, é que nascem os grandes heróis, né? Então, com essa crise, pode nascer vários outros heróis, né? Algumas coisas, eu vou falar um pouco assim do que norteou a minha trajetória, tá? Que eu acho que vai ajudar muito aí vocês todos que estão nos acompanhando, tá? Primeira coisa que eu aprendi, Edgar, é que falar a verdade em primeiro lugar. Parece simples, né? Mas verdadeiramente a mentira tem perna curta. Então você tem que sempre doa quem doer, seja como for. Você vai perder ou vai ganhar dinheiro, não importa, você tem que agir com a verdade. Então isso foi uma dos pilares, né, que me moveu e que me trouxe até aqui. Uma coisa que eu aprendi muito nessa trajetória, Edgar, isso não é comum nas pessoas. A maioria das pessoas não aceitam perder. Elas acham que a vida só é feita para ganhar. Tudo tem que ganhar. Nunca ela pode perder. Está errado. A vida é feita de ganhos e de perdas também. Ao longo da minha trajetória, eu perdoei, eu deixei de cobrar, ou seja, eu fui extremamente ser humano nos momentos que eu pude, nos momentos. Eu nunca fui um tonto, eu nunca fui bobo, eu nunca admiti as pessoas quererem me passar para trás achando que são mais espertas do que eu. Isso eu não admito. Mas quando há sinceridade do outro lado, Edgar, nós temos que perdoar, nós temos que incentivar, nós temos que ajudar. Eu deixei de cobrar muita coisa ao longo desses 30 anos da minha vida. E Deus, cada perdão que eu dava de um lado, Deus me dava 10 vezes mais do outro. É incrível isso. Não estou falando aqui como eu pratiquei isso na minha vida. Eu nunca coloquei o dinheiro em primeiro lugar. Em primeiro lugar, para mim, esteve o propósito das minhas empresas. O dinheiro veio como consequência natural. Ele veio sozinho. Você nem espera e o lucro está chegando, porque você está fazendo transformação de vida das pessoas. É uma coisa assim, sabe? Chega a ser magnífico isso que eu estou falando, porque é verdadeiro, né? Tem uma outra tese que eu usei para ser vencedor e para chegar aqui, frases curtas, mas que elas são impactantes. A frase chama-se dividir para multiplicar. Cara, nós não vamos vencer, nós não vamos chegar lá sozinho. Para eu ser esse cara vencedor que eu sou hoje, para ter conquistado esses milhões de transformações de vida, eu sempre tive um time muito forte do meu lado. Eu sempre tive gente, franqueados, colaboradores. Estou acabando de dizer, são mais de 30 mil colaboradores, são 2.200 franqueados, né? Isso é muita gente, é um exército de gente trabalhando de forma unificada na busca de um objetivo, né? Então, dividir para multiplicar, guardem isso com muito carinho, porque na vida, você só vai ser um vencedor quando você aprender a dividir. E quando você divide, você multiplica por 10, aquilo vira uma potência, tá? Porque a divisão
mas é uma divisão que quando todo mundo junto começa a gerar riqueza, cara, você vira um monstro, ninguém te segura mais, né? Eu fiz muitos franqueados ricos, eu fiz muitos sócios ricos, sabe? Isso me enche de prazer, porque o dia que eu chamei eles para ser sócio, eu falei, cara, vem ser meu sócio. Não falei para ele, vem que você vai ficar milionário, você vai ser rico. Não, ele começou, ele adotou a mesma filosofia, ele trabalhou, ele formou filhos, médico, dentista, advogado. Então assim, cara, eu sou um empresário muito realizado hoje, principalmente por essas transformações de vida que aconteceram, né? Eu acho que tem um outro ponto, que a base minha foi uma base protestante, evangélica. Então, meu pai era pedreiro, mas à noite levava a gente para a igreja, finais de semana ia para a escola dominical. Então, ali, eu cresci com um senso de resolver conflitos. E quando eu vejo um conflito, eu adoro entrar no meio de conflito, eu adoro. Porque aí eu tenho uma habilidade que Deus me deu para poder resolver conflitos, que eu olho, né, para essa dicotomia, para essa... vamos dizer, para esse separatismo que há hoje, político, né? Enfim, eu falo, meu Deus, se eu pudesse tocar, né, no meio dessa cumbuca aí, que eu ia resolver esse conflito de uma forma tão simples. Por quê? Porque eu foco na solução e não no problema. Então, já vou direto na solução, então eu não deixo o problema crescer. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho nenhum problema pendente de solução nesse momento. Nenhum. Societário, financeiro, tudo que tinha que ser resolvido até hoje, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, foi resolvido. Não tenho nada pendente que eu empurrei para amanhã. Nada. Então eu levo a vida exatamente sem pendências. Sem pendências. E vai resolvendo os conflitos. Vai resolvendo. Nós temos um problema por minuto. E vamos ali, resolvendo todos eles, sempre com equilíbrio. Quem tem razão? Então você tem razão, está perdoado. Quem tem razão? Não, você tem razão. Você está certo, pode cobrar. Então, quando você usa essa balança do equilíbrio, você consegue transitar em todos os meios, você consegue ser uma pessoa desejada. Todo mundo quer bater papo com o seu Menzato. Por quê? Porque o seu Menzato não vai falar de problema, cara. Eu só vou falar de coisa boa, só vou falar de solução. Eu não tenho problema. Os problemas eu resolvo e tchau, problema. Já foi, está resolvido. E tem que ser rápido, não pode ficar dormindo em cima de problema. Tá? Isso é uma dica muito importante, porque na vida vocês vão ter problema todo dia. E quem é que vence? Quem tem habilidade para resolver problema e resolve da melhor forma possível. E não fecha portas, né? Isso é uma outra coisa. Às vezes você resolve o problema brigando com Deus e o mundo. Tem gente que acorda de manhã, Edgar, com vontade de brigar. Quem é que eu vou brigar hoje? Quem é que eu vou criar um impasse hoje? Hoje eu estou do contra. Porra, você vai fechar tudo quanto é porta do mundo. Todo mundo vai falar mal de você. Você não vai ser uma pessoa desejada. Você vai ser uma pessoa antipática, que ninguém quer falar com você. Você chega, a rodinha desmancha na hora. Porque ninguém te suporta. Ou seja, energia positiva, gente. Alegria, sorriso, sabe? Energia contagiante. Você tem que contagiar as pessoas para o bem, né? Então, enfim, quando a gente olha toda essa estratégia de comunicação, né? Que fica aí vendendo dificuldade para vender facilidade. Pô, eu fico revoltado com essas coisas, porque tem um jeito tão simples de tocar a vida, de resolver os problemas, sabe? Mas eles querem complicar para poder vender facilidade amanhã, né? Não tem outro jeito, é complexo. Um abraço para vocês, tchau. Tchau, tchau.